Bora para uma dica sensacional de química aqui no nosso canal do All-in. O que mais, Marcos? Mistura. A mistura. O que eu quero que vocês gravem? Apresentam composição variável, ou seja, não dá para escrever por fórmula. Não dá para escrever por fórmula, mistura. Beleza, Marcos? E aí? Outra coisa que é importante, na substância pura você gravava que densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição era constante. Na mistura varia. Aqui, ó, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição variável. Isso é legal porque eu vou fechar com um gráfico de aquecimento. E vocês vão ver que quando a fusão e a ebulição for constante, no gráfico é substância pura. Quando variar a fusão e a ebulição, ponto de fusão, ponto de ebulição, mistura comum. Beleza. A mistura. Tem mistura homogênea e heterogênea. Para eu classificar isso, eu tenho que saber o conceito de fase. O que é fase? Fase é cada aspecto distinto que podemos observar em um sistema. Por exemplo, me ajuda aí, galera. Água e óleo. Água, líquido incolor. Óleo, líquido amarelado. Quantas coisas diferentes vocês estão visualizando? Eu visualizei um líquido incolor e um líquido amarelo. Então, isso é fase. Duas fases. Agora eu pergunto, quantos componentes eu tenho ali dentro? Ou seja, componentes é número de substâncias diferentes que eu tenho. Marcos, é água e óleo. 2. Então, água e óleo eu tenho duas fases e 2 componentes. Vamos com calma agora. Água, óleo e gelo. Quando eu falar gelo, não interessa se eu falar uma pedra, 2 pedras ou 10 pedras. É a mesma coisa. Água, óleo e gelo. Quantas fases eu tenho? 3, porque eu vou ter uma fase incolor, líquido amarelo e umas pedrinhas. 3 fases. Só que quantos componentes eu tenho? 2. Muito bem. Que é o água e o óleo. Aí o gelo. O gelo é feito de água. 3 fases, 2 componentes. Cuidado com isso agora. Olha essa observação. Em sistemas fechados, ou seja, dotados de tampa, considerar uma fase a mais para a fase gasosa. Galera, cuidado com esse pega aí. É assim, ó. Se eu tiver água e gelo, e eu te perguntar quantas fases, a gente sempre vai considerar recipiente aberto, tudo bem? 2 fases. Água e gelo, 2 fases. Se eu perguntar quantos componentes, 1, que é água, no estado líquido e no estado sólido. 2 fases, 1 componente. Só que se esse cara colocar no enunciado que ele tampou esse recipiente, que o recipiente está fechado, que o recipiente está dotado de tampa, qual é o macete? Sempre que o recipiente estiver fechado, pensa nele como aberto, acha o número de fases que seria aberto e soma uma a mais. Se você falou que era 3 aberto, 3 fases abertas, soma uma, virou 4. Se no teu sistema deu 5 fases, está fechado? Fala 6. Porque ele quer que você considere aquelas substâncias que já estão ali. Não é que entra gás, não, gente. Aquelas substâncias que já estão ali, quando está fechado, eu tenho que considerar ela também no estado gasoso. Então, vamos lá. Água e gelo. 2 fases, 1 componente. Se eu falar que está fechado, 3 fases. E continua sendo 1 componente. Essa terceira fase, ele está considerando que essa água, que já existe, por isso que é um componente, ela pode estar no estado gasoso. Tudo bem? Que legal que você chegou até aqui, então bora se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Será um prazer te ajudar aí rumo à sua tão sonhada aprovação. Vamos lá. Para classificar a mistura em homogênea e heterogênea, homogênea, uma fase. Heterogênea, 2 ou mais fases. Exemplos aí, ó. Água e álcool, homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Ligas metálicas, ó, bronze, latão, lata, ouro 18 quilates, amálgama, aço, tudo mistura homogênea. Antigamente caía muito isso, viu, galera? Agora, graças a Deus, está diminuindo. Não estou dizendo que não possa cair. Do que é feito o bronze? Você tinha que saber, era uma liga de cobre com estanho. Do que é feito o latão? Cobre com zinco. E lá, ferro com estanho. E o ouro 18 quilates. Cuidado, esse aqui é legal. Ouro 18 quilates e ouro 24 quilates. Cuidado. O que a gente compra, né? Um brinco de ouro, uma correntinha de ouro, a gente compra o 18 quilates. O 18 quilates é uma mistura homogênea, onde eu tenho 75% de ouro. Para efeito de vestibular, a gente vai considerar 25% de cobre e prata.
para você fazer uns cálculos. Tanto é que tem alguns pingentes que vêm assim, ó, como se fosse um carimbo, 750, né? 75% de ouro. Marcos, mas peraí. Quando falar ouro 18 quilates, então, que é o da minha joia, ele vai perguntar se é substância pura ou mistura. É isso mesmo. Ouro 18 quilates. É uma mistura. Mas se eu falar ouro 24 quilates, ouro 24 quilates a gente considera para vestibular ouro puro. Se é ouro puro, dá para escrever por fórmula. AU, se dá para escrever por fórmula, ele virou substância pura. E como é formado por um único elemento, é uma pura simples. Então, ouro 24 quilates, AU, substância pura simples. Ouro 18 quilates, mistura, porque tem 75% ouro, 25% de cobre ou prata. Tá? Toda liga metálica, lembra que é uma mistura homogênea. Lá em soluções, eu gosto de puxar, fazer alguns ganchos, né? Lá em soluções, vocês vão perceber que eu vou falar assim, ó, solução é sinônimo de mistura homogênea. Tanto é que já caiu assim, o ouro da minha corrente, por exemplo, ou do meu brinco, posso chamar ele de solução sólida? Troca a palavra solução por mistura homogênea. Ouro 18 quilates é uma mistura homogênea sólida. É verdadeiro. Solução e mistura homogênea são sinônimos. Beleza? Mistura heterogênea, duas ou mais fases. Água e areia, água e gasolina. Sangue e leite, talvez você tenha um pouquinho de dúvida. O sangue é um líquido vermelho, mas é vermelho. Deixa ele em repouso para você ver. Ó, ele vai para o fundo. Tem separação de fase. A parte sólida do sangue vai para o fundo. Fica a parte líquida. O leite, leite não é um líquido branco, deixa ele em repouso. Vai ter separação de fase. Se tem duas ou mais fases, é mistura heterogênea. Cuidado com granito e pólvora. Todas as vezes que aparecer em exercício granito, você é obrigado a saber que só ele tem 3 fases e 3 componentes. Porque ele é constituído de quartzo, feldespato e mica. A pólvora é o mesmo esquema. Só ela tem 3 fases e 3 componentes. Ela é constituída de carvão, enxofre e nitrato de sódio. Olha uma questãozinha que já caiu. Eu tenho um recipiente contendo um pouquinho de pólvora e um pedaço de granito. Quantas fases, quantos componentes? Se só o granito tem 3 fases e 3 componentes, só a pólvora tem 3 fases e 3 componentes, se eu tiver os dois juntos, 6 fases e 6 componentes. Agora uma pergunta para você, pode responder no chat ou habilitar o microfone. Quando caiu essa questão, logo depois veio uma média particular que quis copiar essa questão. Ele pegou o recipiente, colocou um pouquinho de pólvora e um pedacinho de granito. Aí ele falou assim, ó, o recipiente está dotado de tampa. Quantas fases eu teria? Quantos componentes? Fases, antes vocês falaram 6 fases, 6 componentes. Se ele está dotado de tampa, o que a gente faz, galera? Soma uma fase. Top. 7 fases e 6 componentes. Parabéns, galera. Após esse vídeo sensacional aqui de química, agora não perca essa oportunidade. Olha que dica rápida aí desse vídeo de matemática do professor Rafa Jesus.